Rockmah é a Sefirot número 2. Então lá em cima na árvore a gente tem a primeira. Essa primeira ela é como a singularidade, né? Ela é como que este vazio. Só que este vazio ele é uma fonte, é como uma fonte que jorra, certo? Então imagine um buraco negro e um buraco branco. De um buraco negro ele está absorvendo a matéria, certo? Está absorvendo as formas, absorvendo as coisas, absorvendo aquilo que é visível. E está tudo virando escuro, tudo sendo abstraído, ou seja, está tudo se dissolvendo num abstrato. Esse abstrato é a energia que está sendo concentrada, a energia escura, saca? Semelhante à energia escura, matéria escura, essas coisas. Então, Rockmah é o ponto de manifestação de Keter, ou seja, é no momento em que esse vazio do Ain se concentra em Keter, como uma coroa, e se manifesta. Essa manifestação é como um ponto que se expande. Esse ponto que se expande lembra o A, saca? O cabeça do A, que é um ponto, e aí ele desce como uma pirâmide, saca? Expandindo. Essa expansão, ela é como os sentimentos, nossas emoções, nossos sentimentos mais profundos. Os primeiros sentimentos, eles são o sentido puro, saca? Sentido puro porque é a percepção da matéria virgem, da matéria pura. É o sentimento puro. É como um ponto do vazio que se expande. Então é o vazio concentrado que se expande. Essa é Rockman. E essa expansão da energia, do sentimento, então ele automaticamente gera os pensamentos verbais. Por quê? Por causa de Binah, que é o oposto. Então, se Rockman é o não verbal, ou seja, o sentimento, então Binah vai ser a verbalização, aquilo, as formas que o sentimento é moldado, saca? Então, os sentimentos eles vão se manifestar dentro de nós e a nossa mente verbal vai começar a interpretar isso. Vai começar a tentar explicar isso de forma lógica, através do que? Da linguagem. E isso vai surgir as diferentes formas de linguagem. E aí essas diferentes formas de linguagem que surgem a partir de Binah, Binah é a terceira. Então as diferentes formas que vão surgir vão ser as outras 7 abaixo delas. São diferentes sentidos, saca? São os diferentes sentidos da realidade, que vai desde o físico até até os 5 físicos e até além deles, que são 7 no total. Então eles são as verbalizações. Então, Rockmah, mente não verbal, como um buraco branco, que ele emana energia pura. E a Binah, ela é análoga a um buraco negro, porque ele é contenção, restrição, assim como o tempo que é contido, assim como o fluxo do tempo que leva à morte. É uma contenção que limita. Essa limitação é a delimitação do sentimento eterno, do sentimento infinito. Então essa manifestação de Rockmah, que é infinita, ela é contida por Binah, que é restrição infinita. Então você tem expansão infinita de um lado e restrição infinita do outro. Então o pensamento não verbal é quando a gente consegue perceber o sentimento puro, independente da linguagem, saca? Já o pensamento verbal é quando a gente consegue perceber toda a linguagem que surge interpretando esse sentimento, dando forma a esse sentimento. Então, quando o Sefer Yetzirah fala correr e retornar, alternar entre Rockmah e Binah, ele está falando desses dois braços da árvore, que são análogos às duas colunas do templo maçônico, por exemplo. A Sol e Lua, razão e emoção, saca? Então, num processo meditativo, quando você fecha os olhos e imagina aquilo que está atrás da sua cabeça, então você está tentando visualizar o escuro, está tentando visualizar o vazio. Esse vazio que você está visualizando é Rockmah. É daí que vai vir então o sentimento. É por isso que quando a gente está preso em obsessões, a gente tem dificuldade em abstrair, dificuldade em dar atenção ao nosso interior, exatamente por isso. Porque o sentimento vem à tona. O sentimento que estava reprimido há muito tempo, ou seja, muita
muito pensamento verbal, ele começa então a se dissolver e se manifestar como pensamento não verbal, ou seja, sentimento. E é aí que o sentimento desconcerta a gente, desmonta a gente, porque a gente estava tão focado pelas obsessões no pensamento verbal e a gente não estava percebendo o não verbal. E aí então quando a gente começa a dar atenção para o não verbal, é que começa a vir um sentimento muito intenso. E aí a dificuldade de lidar com esse sentimento intenso que estava armazenado nas formas, então aí faz com que a mente verbal tente ocultar novamente os sentimentos, gerando mais verbalização. Essa verbalização em si, ela é necessária, porque ela é como a água, é como o espelho que reflete o espírito, ou seja, é através de Binah, da mente verbal, que a gente consegue então perceber Rockman, a não verbal. Porque não tem como perceber a mente Rockman, a mente não verbal, no tempo. Porque é um sentimento atemporal, sabe? Então é preciso intervalo entre um tempo. Porque cada tempo é como um pulso, é como um nascimento e uma morte. Então é preciso o nascimento e a morte, e entre uma morte e outro nascimento, um intervalo de vazio. Esse intervalo de vazio é o que permite a assimilação do que ocorreu durante esse pulso de vida, saca? Então quando a gente está muito obcecado, muito focado em algo do mundo temporal, mundo material, então a gente está meio que reprimindo a mente Rockman, o aspecto de Rockman, a Sefirot. A gente está reprimindo a mente não verbal, ou seja, a gente está preenchendo o nosso vazio de palavras, de formas, de cores, de sons, por aí vai, dificultando a percepção desse vazio. E o que é esse vazio? Esse vazio é a inspiração que vem além da mente. Ela é o que inspira a mente. Então a mente se utiliza desse vazio, se inspira nesse vazio para projetar toda a realidade. Só que se ela projeta a realidade sem intervalos de tempo entre um, um pulso e outro, entre uma forma e outra, entre uma palavra e outra, entre uma letra e outra, então não vira uma bagunça, vira um caos e a mente entra em Da'at, que é a confusão. Por isso esse ritmo entre falar e calar, saca? Com esse falar que eu me falo, não só na fala verbal na boca, mas no próprio processo de pensar, saca? Então você pensa de forma verbal e depois silencia. Você pensa de forma verbal e silencia, isso de forma rítmica, harmônica. E conforme você varia isso, então você vai criando múltiplos graus de formação do sentimento, ou seja, múltiplos graus de interpretação. E pela relação entre esses múltiplos graus de interpretação, você consegue se compreender com mais facilidade, se entender com mais facilidade. Ou seja, você harmoniza os dois lados da alma. Harmoniza um lado masculino associado ao verbal e o feminino associado ao não verbal, saca? Então você tem, ó, número 1, que é como um A, saca? O A. A letra A. Imagina a letra A. Tem um ponto de singularidade que é o tudo nada. Tudo nada que se junta, ou seja, tudo que se está concentrado em um único ponto. E então ele se manifesta em duas dimensões diferentes. Vai se manifestar para os dois lados, saca? É como o A fazendo suas duas pernas, uma para cada direção. E essas duas pernas se conectam, saca? Com um traço. E isso aí é semelhante à árvore. Porque a cabeça lá, o topo do A é como o Keter. A Rockma, ela vai ser o braço direito da árvore. Esse braço direito da árvore, ele abrange essas três sefirot da direita, que é a 2, a 4 e a 7, sabe? A Rockma, Chesed e Netzah. Então todas elas serão semelhantes.
em sua natureza não verbal, ou seja, todas elas serão o sentimento não verbal, só que em diferentes graus de intensidade. Então, o Rockmai é uma sua intensidade mais alta, Chassé é sua intensidade intermediária, por quê? Porque já está começando a misturar com o pensamento verbal, saca? Então ele já não é tão sentimental assim, ele já está um pouco mais verbalizado, um pouco mais racionalizado, só que não, nem tanto, então ele é intermediário. Netzah, abaixo de Chassé, já vai ser menos sentimental que Chassé, só que ele já vai ter um pouco mais de racionalização, então ele vai ser o aspecto não verbal, só que em sua menor intensidade. Já do outro lado da árvore, você vai ter as três sefiró na coluna de Biná. De Biná, que é como a outra perninha do ar, saca? Essa outra perninha do ar é o pensamento verbal. Então lá em Biná você tem restrição total, que é verbalização total do sentimento, ou seja, a compreensão absoluta do sentimento. E aí embaixo dela de Geburá, você vai ter uma diminuição dessa restrição, saca? Então você vai ter um pouco mais de sentimento, vai ser um pouco mais intermediário. Essa Gevurah que vai estar relacionada com Shesé. Então ela vai ser meio termo. E aí abaixo de Rod, abaixo de Gevurah, que vai ser Rod, ela já vai ser menos verbalizada que Gevurah, que é menos verbalizada que Binah, devido à sua mistura maior com o sentimento, sabe? Então, ambas as duas colunas, tanto a verbal quanto a não verbal, elas vão se manifestar da mesma forma. Lá em cima, em maior intensidade, e elas vão diminuindo sua intensidade conforme desce. Isso por causa da relação que há entre elas, porque elas começam a se misturar. O verbal e o não verbal começam a se misturar, dando origem às demais, estão abaixo delas, sabe? Então, se você pega as sefirós do meio, que é a linha do meio, que é Keter, Da'at, Tiferet, Yesod e Malkut, que são as cinco sefirós, sendo uma delas Da'at, aqui não é considerada uma sefiró, elas são todas intermediárias. Então todas elas vão ser tanto verbais quanto não verbais, só que em diferentes aspectos, entende? Lá em Malkut, esse aspecto ele estará completamente separado, ou seja, verbal e não verbal eles estarão em conflito eterno, ou seja, em oposição absoluta, saca? Lá em Keter não, lá em Keter eles estão em união absoluta. Então, em Keter você tem o céu, por quê? Porque essa união absoluta entre verbal e não verbal leva à sabedoria pura. Essa sabedoria pura que é também entendimento puro. Então não há pensamentos, saca? Não há pensamentos porque a sabedoria, a onisciência, devido a essa união. Porque verbal e não verbal estão unidos como um só. Agora lá abaixo na Terra, em Malkut, essa separação vai ser absoluta. Ou seja, eles não vão se encaixar verbal e sentimental, ou seja, verbal e não verbal. Essa oposição é que gera os pensamentos. Porque o pensamento ele vai ser a tensão entre o verbal e o não verbal. Então todo o processo de pensar é um processo de reflexão que é, na verdade, um processo de interpretação do não verbal. É o aspecto verbal em conversação com o não verbal. Tá? Então aqui em Malkut, essa separação total aqui na Terra vai dar a impressão de que nós somos um indivíduo em interação com o mundo. E com o mundo é algo de fora, algo físico, algo material, externo a nós. Dá essa impressão. Em Keter, não. Em Keter, verbal e não verbal estão unidos. Então, essa impressão de separação ela não está ali. Ou seja, não há separação entre eu e o mundo, entre o espírito e a matéria. Ou seja, eu e o mundo somos um só. Então esse estudo, esse processo de pensar, refletir, é um processo de formação, né? Porque esse processo de que a gente está pensando aqui como ser humano é um processo que a gente está fazendo no plano de Yetzirah, ou seja, o plano da formação. Então aquilo que a gente está pensando está formando nossos padrões
de pensamento lá do subconsciente. Então, está construindo o nosso mundo interior. Então, quando a gente está estudando alguma coisa, pensando sobre algo, refletindo sobre algo, então a gente está estudando a nós mesmos, porque nós estamos analisando nossas sensações em relação àquilo. Então, nós estamos sentindo e nós estamos interpretando esses sentimentos com o aspecto verbal, saca? E o aspecto verbal, ele nunca traz uma definição final, uma forma final, ou seja, o corpo nunca para de se desenvolver. Então ele está sempre evoluindo, o mundo está sempre evoluindo, a realidade está sempre evoluindo. E esse processo de transformação, de evolução, não é um processo aleatório, ele é um processo consciente, que é feito através do nosso pensamento. Porque nós estamos pensando, nós estamos verbalizando o sentimento, dando forma a ele, e assim, através disso, dando forma às nossas ações. Então, o que nós cultivamos através do pensar gera formas pensamento dentro de nós. E essas formas pensamento dentro de nós, então, são os modelos de ação que nós temos dentro de nós. E elas são responsáveis pelo nosso padrão comportamental. Então, quando, por exemplo, eu entro num ritual com o cogumelo, entro em transe e começo a pensar e refletir, eu começo a alternar entre a mente verbal e a não verbal, ou seja, eu dou vazão aos sentimentos, dou atenção a eles e tento me comunicar com eles. Tento compreendê-los e conversar com eles, interagir com eles, ver como eles reagem em cada palavra, em cada som, em cada forma. E assim eu consigo, então, de forma consciente, trabalhar na construção do meu mundo interior. E assim, conforme o meu mundo interior se transforma, as minhas ações no mundo exterior se transformam. E assim, as minhas ações transformam o mundo exterior. E assim a gente consegue transformar o mundo através dos pensamentos. Durante o ritual, essa prática ela é mais organizada, mais concentrada, então ela é mais como um exercício, é um exercício intenso de preparação para o quê? Para o dia a dia. Então, eu não vou me focar só no ritual. O ritual é mais um exercício de preparação para o dia a dia, porque 24 horas por dia eu preciso estar focado nessa alternância, nesse equilíbrio entre o sentimento e a razão, o equilíbrio entre o verbal e o não verbal, para que eu possa interpretar a realidade em tempo real e conseguir agir de forma harmônica, conseguir me adaptar ao movimento da roda, que é a roda, a Torá, a roda da fortuna, ou seja, a roda do mundo, a roda do tempo, conseguir me adaptar a ela, me sincronizar a ela, e assim conseguir me alinhar ao movimento do mundo e ser um agente que não é só um efeito, mas é um efeito e uma causa. Ou seja, participa do processo de criação, de transformação. E assim a gente consegue ser criador junto com o eterno, junto com o absoluto. Porque como nós somos partes relativas dele, então nós temos uma fração desse poder que ele tem. Desde que nós estejamos alinhados com a sua vontade, que é uma vontade universal, uma vontade absoluta. Ela se fraciona em diferentes direções, diferentes ramos, assim como uma árvore. Mas sempre há um tronco central, ou seja, a vontade de todos sempre tem um objetivo em comum. É a harmonia das órbitas planetárias. Então esses pensamentos, toda essa reflexão pode até parecer abstração arbitrária. Pode até parecer abstração sem efeito prático. Mas na realidade, quando eu estou conversando assim, desse jeito, de forma meio confusa, são reflexões gnósticas, ou seja, é uma gnose. Então eu estou interagindo com o meu próprio sentimento. Então eu estou interagindo com o que eu estou sentindo quando eu estou falando, quando eu estou pensando, quando eu estou refletindo. Então, apesar de a verbalização não fazer muito sentido, os efeitos sentimentais são específicos. Cada forma, cada palavra, cada pensamento evoca um sentimento específico. Ou seja,
tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, tudo que nós verbalizamos, tudo que nós imaginamos, todas as formas, tudo isso reverbera e decanta no nosso subconsciente, como chuva. É como se a gente estivesse gravando. Então, quando a gente está reproduzindo um pensamento, a gente está gravando no nosso subconsciente. E aquela gravação se torna uma programação, fica armazenado como memória. E aquilo influencia diretamente no nosso comportamento, mesmo que o nosso aspecto consciente não esteja percebendo. Então toda essa gnose, toda essa reflexão está transformando nossos padrões de comportamento, porque está transformando o nosso universo interior, está transformando o mundo interior, transformando o subconsciente. A magia vem disso, né? A magia vem disso, isso que vem do nada. Aquilo que vem do nada, sem explicação. Então nós somos os responsáveis por dar explicação à magia. Você tem vontade de fazer alguma coisa, você não sabe como, nem porquê, nem quando, nem onde. Então você precisa o quê? Você precisa entrar em gnose. Você precisa alterar o seu estado de consciência para conseguir evocar esses sentimentos à tona e conseguir se relacionar com eles, conseguir conversar com eles, entender o que eles desejam para conseguir dar forma a eles. Essa forma é a realidade que ela é criada através da verbalização. Essa verbalização ela acontece no plano da formação, em Yetzirah. É só depois que ela aconteceu no plano da formação que ela vai se manifestar na ação. Porque todas as nossas ações são, em maior parte, subconscientes. Então, a maior parte dos motivos das nossas ações vem do subconsciente. Nós não temos total consciência. Porque elas já foram formadas. Já foram formadas pelas palavras, pela verbalização do raciocínio, dos pensamentos. Quando eles chegam no nosso consciente, eles já chegam como um efeito, já chegam como uma sombra.